Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Marreiro, eu faço parte do programa de educação tutorial de Humanidades e Letras da Unilab. Eu curso História nessa mesma instituição e eu estou aqui hoje para dar a segunda parte da aula sobre ditadura militar para vocês. Ditadura militar. Pontos importantes, né? Coisas importantes antes da gente dar essa iniciada. A gente está vivendo aí, né, principalmente agora, nesse contexto pandêmico, um cenário político com diversas disputas de narrativas que acabam ameaçando a nossa democracia. Então se faz muito necessário e urgente que a gente se lembre do passado e que a gente possa estar contando a história para as novas gerações. Então, o objetivo aqui, né, é mais que vocês compreendam os reflexos da ditadura na época e tentem perceber aí os reflexos disso hoje em dia, né, buscando também ver aí a importância da defesa, né, irrestrita da nossa democracia e dos nossos direitos políticos e sociais. A gente precisa dar voz, né, àqueles que viveram nesse período tenebroso, né, que foi a ditadura. A gente precisa dar voz, a gente precisa respeitar a história dessas pessoas. Mas é isso, né? Assim, nesse momento, e aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ditadura militar no Ceará. A gente também vai falar sobre o milagre econômico e o início da abertura política. Mas a gente vai começar aqui com ditadura militar no Ceará. E aí, entre paus, pedras e bilas, porque, né, foi assim que a gente luta, vamos dizer, até hoje. Porque a gente tem pouca influência de movimentos europeus, então nós somos muito guerrilheiros, né? A nossa coisa é mais a guerrilha do que atos de movimentos políticos mais organizados, como acontece na Europa. Enfim, a gente tem aí um processo, né, aqui no Ceará. As elites econômicas dominantes, elas, como forma aí de evitar o questionamento, né, aos interesses delas e aos privilégios, nesse período eles tentam aí ressaltar sempre o espírito honesto, pacífico e ordeiro dos cearenses. E aí a gente cria um mito de um povo trabalhador, de um povo respeitador, né, que não toca no que é dos outros, que não gosta de confusão, que não gosta de baderna. Porque, afinal, o Ceará seria o quê? A terra da luz. Então, é o berço da liberdade, né? É o local dos vaqueiros, dos pescadores, dos agricultores e também dos operários. Então, e aí, apesar dessa falta de recurso, apesar das nossas dificuldades, da miséria por causa da seca, a gente sempre tenta aí, né, pensar e esperar por dias melhores. Então, as elites, elas criam essa visão pacifista, né, e cordial sobre o Ceará, que não tem atrito, que não tem conflito, não tem luta e não tem movimentos sociais. Só que isso não se sustenta quando a gente vai analisar, né, a nossa história. Mas, no geral, o que aparece é que o Ceará ele fica muito a miúde, ele fica muito encoberto, né, nesse período, porque houve aí essa pacificação da nossa sociedade, houve essa pacificação do povo cearense para tentar aí, né, aumentar o poder dessas elites e manter esse poder. Mas assim, em meio aí, né, em meio ao caldeirão, em meio a esse caldeirão aí de político e cultural, né, desde os anos 60, que é o período, né, ditatorial, a gente tem vários cearenses, né, que tiveram aí a ousadia de empunhar uma arma, né, num sonho aí de derrubar o sistema, principalmente o sistema capitalista, porque eram mais pessoas do Partido Comunista. O Partido Comunista ele tem, nesse período, muita força aqui no Ceará. Então, a gente tem aí, né, as pessoas têm esse sonho aí de derrubar esse sistema capitalista e possibilitar a criação de uma sociedade diferente, mais justa, digna, né, para os pobres e para os excluídos também. E aí tudo isso seria aí uma etapa, né, de transição para uma implementação do socialismo no Brasil. Mas, assim, né, é isso, assim, meio que o que o Partido Comunista pensa.
E aí os militares desses grupos, eles realizaram muitos treinamentos militares, eles praticaram assaltos, que eles chamam de... Eles chamam de ações de expropriação da burguesia, né? É expropriação, não é assalto. Eles também travaram muitos combates, né, contra o Estado. Eles cometeram erros e também assassínios. Eles tentaram aí viver perigosamente, né? Porém, eles foram mortos, derrotados, torturados e esquecidos pela nossa corrente historiográfica mais conservadora, né? Porque a gente não fala dessas pessoas. Mas, assim, é importante a gente saber que houve sim guerrilha, que houve sim luta aqui no Ceará. Isso aqui é mais um resumo, né? Não é uma aula sobre história do Ceará nem nada. Enfim. E aí a gente tem um período muito importante aqui, que é maio de 1968. Por quê? Né? Nesse período está acontecendo, principalmente no mundo no geral, está acontecendo muitas manifestações. Né? E aí a gente tem esse ano e esse maio como um dos anos mais turbulentos da história cearense. Aconteceram muitas greves, muitas passeatas, muitos confrontos entre a polícia e a oposição. E as primeiras ações armadas, né, da esquerda também aqui no estado não chegaram a ser noticiadas essas ações pela empresa, né, pela imprensa. Boa parte dessa agitação ela é promovida por ativistas da esquerda vinculados aí a organizações que comandavam o movimento estudantil na segunda metade dos anos 60. E aí, entre elas, a gente tem o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, como eu disse. A gente tem a Aliança Libertadora Nacional também, que eram as maiores influências políticas aqui, né? Esses dois partidos tinham muita influência política aqui e dentro da comunidade estudantil, principalmente, né? Tendo em vista que durante a ditadura o movimento estudantil ele foi muito importante nessas tentativas de revolução, né? Entre aspas, nessa tentativa de resistência ao sistema, o movimento estudantil sempre esteve muito à frente aí dessas lutas. Mas, basicamente, é isso aí, né? E aí, desde do golpe, né, de 64, depois que Castelo Branco assumiu, a gente tem muitas greves e tentativa de resistência social aqui, né? Os líderes sindicais aqui do Ceará, eles fazem essa parte. E aí, os estudantes, como eu disse, tomam a frente, né? E eles enfrentam a polícia. E aí, lá na Praça do Ferreira, a gente tem tiro, tem veículo queimado, tem prédio depredado, tem pessoas baleadas. E também foi a primeira vez que usaram coquetel Molotov aqui. E eles soltavam a Molotov no estilo bomba, aquelas bombinhas rasga-lata. E né? E aí, por isso, assim, a polícia acabava tendo um pouco de medo, de receio, mas mesmo assim ia pra cima. E aí a gente tem todo esse processo, né? Que vem muito com a nossa relação com as guerrilhas antigas que a gente via antigamente. Né? E aí a gente está falando aqui de um período muito próximo, 1968, muito próximo. Não tão próximo, mas é bastante próximo. E aí, no dia 13 de dezembro de 68, a gente tem promulgado a AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que a gente falou lá na primeira aula. E aí a AI-5 suspende a garantia de direitos constitucionais e os cidadãos aí, aos cidadãos. E aí a gente tem a institucionalização da tortura, então a gente tem um período aí que uma supressão, né? Uma supressão aí da oposição contra o sistema. Aí vamos falar um pouquinho aqui rapidinho sobre o milagre econômico, que ele ocorre aí durante o governo do Médici, né? Que é um governo que é marcado por muita censura dos meios de comunicação. A gente tem uma intensificação muito grande da tortura, né, e dos presos políticos. Mas, assim, não é o foco aqui do governo dele, né? Já que eu vou falar aqui um pouquinho sobre a economia. Esse período ele fica conhecido aí como milagre econômico porque foram tomadas medidas econômicas pelo governo que foram bem radicais.
de alguma forma. A gente tem uma restrição do crédito, um aumento das tarifas no setor público, a gente tem a contenção dos salários e direitos trabalhistas, o que a gente, por exemplo, tem um aumento da carga horária de trabalho e o salário só diminui ou estanca, né? Esse salário ele não fica proporcional. E por conta disso a gente acaba tendo uma redução na inflação. Só que esse milagre Mas aí, durante esse período, a gente tem um PIB que sobe aí 10%, o que é muita coisa, né? E a gente tem grandes investimentos na infraestrutura, o que é muito bom para o país. Só que esse milagre econômico ele acabou deixando uma dívida externa muito grande para o país, né? O que seria mais ou menos equivalente a 1,2 trilhões de dólares. Quando em 2017 a dívida era de 37,36 bilhões, então já deu uma reduzida em 2017, mas a dívida continua aí, né? Tá em processo. E esse milagre econômico ele acabou gerando, na realidade, uma dependência, né, brasileira por empréstimos externos nesses anos aí que se seguiram. Além de que ele foi acompanhado de muita desigualdade de renda, ou seja, a riqueza ela acabou se concentrando ainda mais na mão dos ricos e a população que era pobre, né, acabou aí teve a sua situação econômica e social ainda mais precarizada. E aí, ainda mais no ano de 1973, a gente tem uma crise internacional do petróleo, o que faz com que o preço do combustível suba. Então a nossa inflação ela começa a subir também, então ela sobe muito. Em 74, a nossa inflação está quase 30% por ano, né, e ela pode chegando aí uma taxa de 242,24% no fim da ditadura. É muita coisa, né? Vinculado aí à crise política e a crise econômica. Então, a gente acaba perdendo muito dinheiro nessa brincadeirinha aí que as pessoas inventaram fazer. Mas, enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre resistência, né? A gente tem durante 64 e 68, que é antes da promulgação do AI-5, marcado, né, um período marcado por muitas manifestações. A gente tem a Frente Ampla, que ela surge aí com muitos políticos, com muitos ativistas, com muitos cantores, artistas, né, que se unem à Frente Ampla para lutar contra a ditadura. Mas aí a gente tem a promulgação do AI-5 e aí meio que tudo se acaba por conta da institucionalização da tortura. Alguns, né, músicos e compositores que ficaram muito famosos nessa época por fazerem músicas contra a ditadura, né, que acabavam passando. A gente tem o Chico Buarque, o Vinícius de Moraes e o Gilberto Gil. Num próximo momento, a gente tem aqui um momento de reabertura política, né? Ele começa aí em 1974, né? Logo nesse período aí que eu falei, né, da crise do petróleo, a gente tem um início aí de abertura política, porque por conta da crise do petróleo, o pessoal acabou parando de querer investir no Brasil. Eles parando de querer investir no Brasil, o que acontece? Né? A gente tem uma redução do consumo e a gente tem uma redução na geração de empregos. Então, o governo militar ele acaba perdendo apoio, ele começa aí um processo de perda de apoio. Então, o próximo ditador que vai para o governo é o Geisel e ele começa aí um processo de abertura política lenta, gradual e de forma segura, né? O que significa aí uma transição para o regime democrático. Só que a gente continua aí na manutenção da oposição e dos movimentos, né, populares, eles continuam excluídos dos processos da sociedade e essa transição acabava porque, e aí essa transição ela também começa porque está começando aí um desgaste, né, da população em relação às forças armadas por conta dos anos de repressão, violência e etc. Só que eles continuam aí violando os direitos humanos, né? Mesmo nesse início de abertura política. A crise econômica ela também se agrava e em 78 alguns operários aí iniciam um ciclo de greves aqui no Brasil. Diante dessa situação, a população ela acaba se revoltando muito contra o sistema, né? Surgem muitos movimentos contrários à ditadura, e quando também em 78 a gente tem aí a revogação do AI-5 e de outros, né, decretos-lei, que são os atos institucionais, alguns acabam sendo tirados, né? E aí
como principal, a gente tem o AI-5, que ele é revogado nessa época. E o nosso PIB, ele diminui, mas mesmo assim, né, ele diminui um pouco, porque na época do milagre econômico estava 30%. A questão da inflação, e agora o nosso PIB atinge 23,3%, né? Mas, enfim, algumas coisas foram construídas aí durante esse período de reabertura política. A gente tem a Transamazônica, a Ponte do Rio de Niterói, as usinas nucleares de Angra e a hidroelétrica de Itapuí. Essas quatro indústrias multinacionais, elas foram construídas aí durante o período ditatorial. Aí depois disso, depois desse governo, depois desse início, a gente vem um cara e ele fala assim, não, tá bom, né, eu vou fazer uma lei aqui, já tá abrindo mesmo, já tá em período de abertura política, já vão abrir para provavelmente uma democracia, então eu vou fazer o quê? Eu vou excluir os condenados por atos terroristas, os guerrilheiros, mas também os agentes de repressão policial e militar responsáveis por violação aos direitos humanos, como torturas e mortes. Ele excluía essas pessoas condenadas. Ele não pode mais condenar, não, infelizmente não podemos mais condenar essas pessoas porque eu quero. Então a gente tem aí, né, reparação histórica não acontece. Mas enfim, a gente tem aí essa lei da amnistia que é polêmica até hoje, né? Apesar de depois ter acontecido como é o nome? Gente, eu me esqueci o nome, mas é aquela coisa da verdade que eu esqueci. A abertura política, a lei da anistia, ela ainda é uma polêmica, né, até hoje, mas sigamos. Quando em 1983, a população ela se mobiliza aí para a realização de eleições diretas para presidente, né, só que essa demanda não é atendida, né, e Tancredo Neves é eleito aí por voto indireto. E a população ela só vai votar mesmo para presidente em 1989, né? E aí a população tem esse direito aí de votar para presidente. Contudo, Tancredo Neves não assume, quem assume é o José Sarney, e aí a gente começa o período de redemocratização. Bem, gente, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo, né? Outra coisa, partidos políticos que surgiram aí durante esse período de reabertura política, né? Vocês podem ver aqui alguns partidos que a gente conhece: o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Social, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, né? Tanto esse primeiro Partido Democrático Brasileiro e o Partido Democrático Social, estavam presentes na ditadura como o bipartidarismo, né? A Arena como o Partido dos Militares e o MDB como o partido da oposição, e aí eles se tornam partidos reais, né? Durante esse período de reabertura política, eles se transformam em outros partidos. Mas é isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, manda lá no direct do Instagram ou comenta aqui, né? Diz pra gente também o que é que vocês querem ver. Um beijo e até a próxima aula.